Salve moçadinha que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para começar a nossa aula de hoje, eu vou deixar 3 reflexões para vocês. Como é possível não ser enganado por informações falsas? Como as tecnologias podem auxiliar na formação do pensamento crítico? Qual é a relação da tecnologia com as vacinas? Vamos lá, moçadinha. Eu vou deixar 5 perguntas e dessas perguntas eu quero que vocês respondam se é fato ou se é fake. A robótica e a inteligência artificial é uma realidade do século XIX? Todos os países da Europa já adotaram a tecnologia 5G? Computação quântica será uma realidade nos próximos anos? Não é possível saber os dados pessoais das pessoas pela internet. Astronautas que retornam à Terra depois de meses na estação espacial têm sua altura alterada. A ciência e atitude científica. A procura por ordem e significado no mundo à nossa volta tem tomado diferentes formas. Uma é a ciência, a outra é a arte e a outra é a religião. A ciência é uma maneira de conhecer o mundo e explicá-lo. O desenvolvimento da ciência segue a alguns passos. Tecnologia e informação. Tecnologia é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens, serviços ou na realização de objetivos, como por exemplo em investigações científicas. Informação é a resultante desse processamento de manipulação e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação, abre parênteses, quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema, abre parênteses, humano, animal ou máquina, que recebe. Evolução da tecnologia. Era industrial. Ela é marcada pela primeira e a segunda revolução industrial. A era da informação é a terceira revolução industrial, a microeletrônica, computadores e internets. Era da inteligência é a quarta revolução industrial, a internet das coisas, realidade aumentada, big data, inteligência artificial, robótica e nanotecnologia. Moçadinha, com a evolução da tecnologia e essa quantidade de informação que recebemos, acabamos também recebendo muitas notícias falsas, como as fake news. Para que você não caia nessas notícias falsas, nessas fake news, vou deixar algumas dicas para vocês. As fake news se espalham como se fossem vírus. Portanto, verifique as fontes de informações. É essencial. Consulte as agências de checagem de informações. Compare os dados ou as informações com outras fontes. Procure as informações em livros, sites científicos, de universidades, sites oficiais ou revistas científicas. Duvide da maneira como essa informação foi divulgada. Então tome muito cuidado, moçadinha, quando vocês receberem uma notícia ou uma reportagem. Verifique tudo isso passo a passo para que vocês não caiam em fake news. Energia e sociedade sustentável. Vou deixar para vocês 3 reflexões. O que são energias renováveis? Como as tecnologias podem auxiliar na construção de uma sociedade sustentável?
qual é a importância da preservação do meio ambiente na manutenção da vida humana e da natureza. A energia e suas transformações. A energia é uma grandeza física que se conserva, isto é, a quantidade total de energia nunca muda. Em termos diferentes, entende-se que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Existem diversas formas de energias intercambiáveis entre si, ou seja, que podem transformar-se uma nas outras. Então, moçadinha, o termo energia, ela compreende o estado de uma substância, que constitui a capacidade de realizar trabalho. A energia, ela não é criada ou destruída, mas sim transformada. Tipos de energia e suas fontes. Falar de energia, nós temos várias energias. Temos a energia cinética, temos a energia potencial, temos a energia mecânica, muitas outras energias. Falar de fontes também. Nós temos o sol, temos a água, temos a terra, temos a fotossíntese, temos o petróleo. Mas pensando nisso, responda: quais são as fontes renováveis de energia? Sustentabilidade. Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por determinado prazo. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os resultados naturais das gerações futuras. Pense nisso, sustentabilidade. Sustentabilidade e tecnologia. Tecnologias sustentáveis são aquelas que ajudam a promover a sustentabilidade. Exemplos: energia solar fotovoltaica, carros híbridos e elétricos, uso de materiais recicláveis, capacitação e reutilização de água potável, canudos produzidos com materiais biodegradáveis e a química verde. Vou deixar aqui 3 reflexões. Qual é o nosso papel social e ambiental na construção de um país sustentável? O que podemos fazer na nossa comunidade para ajudar o meio ambiente no qual vivemos? Quais são os projetos que podemos desenvolver na escola, na comunidade, para melhorar o nosso meio ambiente? Gravidade na Terra e no céu. Vou deixar 3 perguntas para vocês responderem se é fato ou se é fake. As energias renováveis são aquelas que agridem o meio ambiente? Carros elétricos e híbridos já são realidade em alguns países da Europa? É possível haver transformação de energia em outra sem perdas? Gravidade ou campo gravitacional. Como calcular a aceleração da gravidade? O cálculo da aceleração gravitacional é feito por meio da lei da gravitação universal, cunhada pelo físico inglês Isaac Newton. De acordo com essa lei, a força gravitacional surge entre corpos que apresentam massa e pode ser calculada com a base na expressão matemática. F é igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por R quadrado, onde a F é a força de atração gravitacional, ou a força-peso. M maiúsculo e M minúsculo são as massas dos corpos.
A G é a constante de gravitação universal e o valor dela é de 6,674 vezes 10 elevado a menos 11. E R é a distância entre os corpos. Quando uma força gravitacional, como essa mostrada na equação, atua sobre um corpo de massa m, uma aceleração será produzida na mesma direção e sentido dessa força. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é igual à sua massa multiplicada por sua aceleração. Então temos aqui, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu só troquei F é igual a G vezes M, vezes o M, que é a massinha, que estava aqui, dividido por R quadrado. Eu vou chegar que a minha aceleração é igual a G vezes M, dividido por R quadrado. Só troquei o A por G, ficou igual a G vezes M, tudo isso dividido por R quadrado. De acordo com o cálculo mostrado, obtido com base na lei gravitacional universal, foi possível obter uma expressão para o cálculo de aceleração gravitacional. Qual expressão é essa? É essa aqui, que a G é igual a G maiúsculo vezes M, tudo isso dividido por R quadrado. Com essa última fórmula, utilizaremos a massa da Terra, que é 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos, e o seu raio médio, que é 6.371 quilômetros, ou 6,371 vezes 10 elevado à sexta potência metros, para estimarmos a gravidade. Vamos lá. Então tá ali, a Terra, a massa dela é de 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilos, e o raio médio, que é de 6,371 vezes 10 elevado a 6 metros. E vamos achar a gravidade dela, vamos calcular a gravidade. Com que forma, professor? Com aquela que a gente acabou de achar, que a G é igual a G maiúsculo vezes M, tudo isso dividido por R quadrado. Então tá aqui, a minha G, que é a gravidade, que é igual a G, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra, vezes o raio médio ao quadrado. Então é só substituir. Então a minha G vai ficar igual a 6,674 vezes 10 elevado a menos 11, porque essa constante de gravitação universal, o valor dela é fixo. Vezes quem? A massa da Terra, que é de 5,972 vezes 10 elevado a 24. Tudo isso dividido pelo raio médio, que é de 6,371 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Vocês fazem as contas, que vocês vão chegar que a gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com base na fórmula usada para calcular a gravidade na superfície da Terra, podemos estimá-la para certas alturas em relação ao nível do mar. Para tanto, basta somarmos um termo H ao raio da Terra, relacionado à altura. Como assim? Então, se eu pegar a minha G, que é igual a constante de gravitação, vezes M a massa, e eu vou somar aqui no R ao quadrado um H. Então vai ficar R mais H, tudo isso elevado ao quadrado. Tá aqui então. A minha G é igual a G vezes M, somei H no raio. Então ficou raio mais uma altura H, tudo isso elevado ao quadrado. Então, para a gente fechar esse assunto de gravidade ou campo gravitacional, eu tenho uma força que é dada pela F igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo, tudo isso dividido por R quadrado. Eu tenho a gravidade na superfície da Terra, que é dada pela G igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo, tudo isso dividido por R quadrado. E eu tenho a distância H da Terra, que é dada pela G igual a G vezes M, tudo isso dividido por R mais H, tudo isso elevado ao quadrado. Interações gravitacionais na Terra ou no Sistema Solar. Vamos começando falando de queda livre. A queda livre de corpos é considerada um movimento uniformemente variado.
pois todos os corpos sofrem a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade corresponde a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, dependendo da bibliografia que vocês usarem. Isso quer dizer que um corpo em queda livre aumenta a sua velocidade em 9,8 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo a cada segundo. Com isso, a gente entende que a aceleração em queda livre é dada pela gravidade. O tempo de queda livre, temos como calcular esse tempo, que é dada pela fórmula T igual a raiz quadrada de 2 vezes h, tudo isso dividido pela g. E a velocidade com que está em queda livre, que é dada pela v igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Força e movimento. Vou deixar 4 perguntas para vocês responderem se é fato ou se é fake. A lei da gravitação universal foi desenvolvida pelo cientista italiano Galileu Galilei? Assim como os planetas giram em torno do Sol, o Sol gira em torno do centro da Via Láctea? Heliocentrismo é a teoria que afirma que o Sol é o centro do universo. O período histórico chamado de Idade Média foi considerado o auge das ciências exatas e espaciais. Força e movimento. Força é uma grandeza escalar e vetorial que pode causar movimento ou deformação dos corpos. Ela pode alterar a trajetória dos corpos, ela pode ser de contato ou à distância, e a unidade física de medida dela é dada por Newton, ou N. Movimento e repouso. O conceito de movimento e repouso está ligado ao referencial. Portanto, para dizermos que algo está em movimento ou em repouso, primeiro temos que apontar o seu referencial. Na cinemática clássica, temos 2 tipos de movimento. Temos o movimento retilíneo uniforme, dado por MRU ou MU, e o segundo movimento é o movimento uniformemente variado ou acelerado, dado por MUV, MUV. Vamos falar de Isaac Newton. Isaac Newton, ele é um físico inglês, nasceu por volta de 1642, e quando ele estava no auge dos seus 20 e poucos anos, ele tinha acabado de almoçar e resolveu tirar um cochilo, resolveu dormir, né? E quando ele se deitou debaixo de uma árvore, ele acabou apagando, acabou dormindo. E quando, por alguns minutos, ele acabou acordando com uma maçã caindo em sua cabeça. Não. Para tudo, que não é isso que a gente vai falar. Nós vamos falar da lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que fala que um corpo continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja forçado a mudar este estado por uma força. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que ela diz que a força resultante aplicada sobre o corpo altera seu estado de movimento, ocasionando sua aceleração. A gente acabou de ver ela, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa fórmula que pingou agora na tela. E a terceira lei de Newton é ação e reação, que ela fala que a toda ação tem sempre uma reação. De modo que o par de forças ação e reação tem a mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos.
Vamos resolver um exemplo. No exemplo, ele fala o seguinte. Na figura, o homem empurra uma caixa do repouso e esta adquire uma velocidade de 20 metros por segundo. Desprezando o atrito das rodas com o chão e com o ar, responda. Letra A. Utilize a equação da segunda lei de Newton e calcule a aceleração adquirida pela caixa. B. Calcule o tempo em segundos que a caixa levou para adquirir essa aceleração. Então vamos lá. No exercício ele me deu que a velocidade é de 20 metros por segundo, que a força que o homem está aplicando no caixote é de 25 Newton e que a massa desse caixote ou dessa caixa é de 50 kg. Na letra A, ele quer que a gente use a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton a gente já viu, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá comigo, letra A. Então tá aqui, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu troquei a força resultante que ele me deu por 25, a massa do caixote que é 50 vezes a aceleração. Todo mundo que está acompanhando o A passa do outro lado dividido. Então eu vou ficar aqui, a aceleração, o A, é igual a 25 dividido por 50. 25 dividido por 50 dá 0,5. Então a minha aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele quer que a gente calcule o tempo em segundo que a caixa levou para adquirir essa aceleração. Qual a aceleração? De 0,5 metros por segundo ao quadrado. Para isso, eu preciso usar uma fórmula que já é conhecida. Qual fórmula? A fórmula V igual a V0 mais A vezes T. Vem comigo que eu vou colocar na lousa. Então tá aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. Esse V eu tenho, que ele já me deu, que é de 20 metros por segundo. O V0 é zero. Por que ele é zero? Porque a hora que o homem começa a empurrar o caixote, a minha velocidade inicial ela é zero. Mas A, que é a aceleração, eu já encontrei na alternativa A, que é de 0,5, vezes o tempo. O tempo é o que eu quero saber. Vamos só substituir as coisas que a gente já sabe. Então tá aqui, eu só substituí 20 é igual a 0 mais 0,5 vezes t. 20 é igual a 0,5 vezes t. Todo mundo que está acompanhando o t passa a dividir no outro lado. Então eu vou ter que a t é igual a 20 dividido por 0,5. A hora que eu fizer as contas de 20 dividido por 0,5, eu vou chegar que a minha t é igual a 40 segundos. Então eu encontrei a minha letra A, que a minha aceleração é de 0,5 metros por segundo ao quadrado, e eu encontrei que a minha t em segundos é de 40 segundos. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula. Essa aula foi uma revisão de tudo que vocês já viram até aqui, tá? Então, leia, refaça os exercícios, faça as reflexões, faça o que é fato, o que é fake. Se quiser me enviar, pode me enviar, mas faça, tá? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Ah, e não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e dar aquela curtida e aquela comentada. Fechou? É nóis. Salve, moçadinha!